Olá meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos a mais um episódio de Entrevista com o Vampiro, obra inaugural de Anne Rice. Hoje falarei um pouquinho mais sobre a breve, mas pontual relação de Louis e o vampiro Armand, e enfatizar um aspecto bastante marcante do contato que eles tiveram após a demora de Louis para procurá-lo depois da transformação de Madeline, que já é um evento, já é um fato bastante peculiar, estranho no mínimo, né? Depois da transformação, depois de Madeline ter se juntado à família, praticamente uma semana se passou e o Louis não foi procurar pelo Armand. E neste momento, o vampiro mais velho, esse vampiro ancião, revela mais alguns traços da sua personalidade. Normalmente ele se apresenta, como um vampiro de aparência serena, tranquila, que praticamente nunca se abala, independente do que esteja acontecendo, das monstruosidades, como aquela que eles fizeram com a garota no palco do Teatro dos Vampiros. Independente da situação, o semblante de Armand nunca se abala. Pelo menos é essa sensação, essa imagem que ele tenta vender, transmitir aos demais. Mas para nós leitores que estamos vendo toda a configuração, todo esse palco, essa peça, com os olhos de alguém que enxerga mais o todo, todos os atores envolvidos, conseguimos enxergar mais de uma motivação e algumas intenções às quais os personagens não têm acesso, principalmente aquelas relativas aos outros importantes que desempenham algum tipo de influência ou têm algum desejo por eles. Nós leitores conseguimos ter um pouco mais de percepção do que de fato acontece. E o encontro de Louis e Armand naquela torre, naquela casa que o Armand o leva, a princípio também nos revela que o vampiro antigo, o Amadeu, ele não é tão sereno quanto aparenta ser, não. Porque para um vampiro de 400 anos, certo? Não aguentar esperar um pouco mais de 7 dias já revela uma certa ansiedade, bastante, eu diria, até mesmo humana, embora eu não veja muitos traços humanos no Armand, a não ser aqueles mais bestiais que nós humanos temos e que nele foram aperfeiçoados. A parte ruim do humano no Armand foi perfeitamente lapidado, mas traços muito positivos dos humanos eu acho que ele não herdou muito não, Na verdade, os flagelos, os constantes flagelos que fizeram parte da história do Armand, na verdade foram tornando ele uma criatura cada vez mais repulsiva. Dito isso, esse é o primeiro impacto para quem está conhecendo o vampiro, Aquele que supostamente deveria ser o mestre, a mente superior, o vampiro no estado zen, com a consciência do mundo ampliada, está aí, depois de 7 dias, ansioso, esfregando as mãos, sendo invasivo na vida do Louis, porque ele não aguenta esperar. Mas aí que aparece a primeira questão também importante das séries de revelações que viriam a aparecer nesse contato entre eles e que vão compor também isso que eu estou chamando no título do vídeo de paradoxo entre Louis e Armand. É que as coisas, da forma que aconteceram, os últimos eventos, e no caso, o evento de transformação da Madeline,
o desejo ou o comportamento impulsivo da Cláudia em conseguir uma companheira não foram ações, não foram atos totalmente independentes, autorais dos 3 vampiros, agora 3, né? Porque a Madeline se transformou, dos 3 vampiros que estavam envolvidos nisso. O Armand revela que ele é um vampiro de bastidor, e um vampiro também que mexe os seus pauzinhos nos bastidores. Que ele tinha interesse no Louis, que ele estava disposto a fazer coisas drásticas para ficar com ele. Eu creio que nós podemos dizer que a conversa prévia que o Louis teve com a Cláudia sobre as ameaças, né, a postura ameaçadora que o Armand teve com ela, o contato mental, a telepatia e coisas do tipo, eu creio que isso já deixou claro que o Armand era alguém não muito sereno e alguém disposto, de pulso firme, para conseguir aquilo que ele deseja. Mas o Louis não havia tomado consciência do quão radical e, eu diria, passional, no mau sentido, o Armand poderia ser. E o encontro com ele na torre, naquela casa, naquele esconderijo, naquele lugar secreto, íntimo que o Armand o leva, fez com que a ficha do Louis pelo menos começasse a cair. Algumas coisas ele não tinha percebido ainda, embora para mim elas fossem claras, que Armand era realmente alguém muito perigoso, mas o Louis não tinha ainda total consciência do que ele seria capaz de fazer para ficar com ele. Mas bem, como o Louis não apareceu e o Armand contava com seu aparecimento, ele tinha total confiança que depois de tirar Cláudia do caminho, ou na verdade colocar Madeline no caminho, o Louis iria correr para os braços dele. Como isso não aconteceu, o Armand não aguentou. Revelou ser alguém impulsivo, alguém obsessivo, né? Ansioso, o que é caricatural, né? Até mesmo broxante, eu diria, em relação à figura que se espera de um vampiro, né? Secular como ele, tão antigo como ele. Ou seja, ele não tem nada a ver com aquela coisa do monge, nada disso, né? Ele não tem controle pleno sobre os seus sentimentos. Ele é muito passional. Então ele vai de maneira impulsiva, invasiva, bastante deselegante e se aproxima do Louis. No momento, né, onde ele estava sofrendo bastante porque nos últimos dias ele havia sido substituído, trocado pela Madeline. E isso ainda o estava corroendo, machucando. Como eu falei no podcast anterior, foi um ato, foi um movimento da Cláudia para machucar mesmo. Mas o que o Louis não sabia é que não foi um ato totalmente autoral da Cláudia. Porque primeiro ela se sentiu ameaçada e teve que procurar alguns recursos para sobreviver. Ela precisava de alguém, né? A ameaça foi explícita. O Louis não levou a sério. Ela levou, então ela procurou a Madeline. Segunda coisa que eu pontuei no podcast passado é que o ego, o orgulho da Cláudia também falou mais alto, porque o Louis, ao olhar para o Armand, contemplar o Armand, ver nele uma possibilidade, também machucou os sentimentos dela. Mas o terceiro elemento que ainda não estava claro para o Louis, e de certa forma não tão esclarecido, tão escrachado, evidente, né? Dito com todas as palavras para a gente, é que o Armand influenciou diretamente esses eventos, não apenas com a ameaça, mas com a manipulação, com a expressão da dimensão do seu poder. Para quem não leu o livro,
e apenas conhece o filme, perde-se muito desse ponto da história. Porque no filme, o desfecho do encontro entre o Louis e o Armand aponta para um reconhecimento do Louis de quem o Armand era e quais eram também as suas motivações. No livro não é assim. O Louis está tão amargurado, ele está tão doloroso, que ele não é capaz de perceber essas coisas com muita facilidade. E ele só passa a perceber o que está acontecendo realmente, onde a dimensão da frieza do Armand poderia chegar, quando o próprio Armand, por não conseguir se conter, por não ter equilíbrio, está ansiando pelo Louis de maneira desesperada, né? Eu diria até mesmo histérica. Ele lembra uma mulher histérica. Ele avança e deixa que parcialmente a sua máscara caia. E aí o Louis começa a perceber quem é o vampiro Armand. E aí que o Louis começa a perceber que a Cláudia, ao dizer que ele era um vampiro pior do que o Lestat, apesar do contato entre eles ter sido muito breve, o Louis começa a perceber que isso tem lógica. Isso tem um fundamento de ser. O problema do Louis é que ele reduz a importância dessas descobertas. Ele relativiza algo muito perigoso de ser relativizado, principalmente também levando-se em consideração que esse vampiro, antigo e poderoso, é alguém que ele não conhece, ele conheceu há pouco tempo, e já está depositando todas as esperanças nele, fazendo projeções sentimentais que apontam para uma redenção para esse sujeito. E esse contato é prévio, é algo muito novo para o Louis já estar seguro ou completamente esclarecido de que este é o caminho, de que esse sujeito é confiável, de que ele realmente é uma possibilidade de alcançar minimamente aquilo que ele não conseguiu durante toda a história dele, né? Algo que o tire de sua miséria, né? do mal-estar que ele sente por ser um vampiro e ser um ceifador de vidas. O Armand, ele se prova o contrário. Ele tem se provado o contrário. O que o Louis espera dele, o Armand oferece o oposto. E o que o Armand deseja no Louis, pela manipulação, pelo controle que ele tem exercido sobre ele e pela demonstração da sua própria essência, do seu próprio caráter, da sua natureza, a tendência é que o Armand vá destruir o que o Louis tem e que ele tanto deseja. Isso, inclusive, é parte do personagem. O Armand tem essa característica. Tudo que ele toca, ele destrói. Ele corrompe, ele destrói. O Armand é pestilento, extremamente pestilento. Eu tenho repugnância por ele, né? Eu falo isso aqui como alguém que está pensando sobre a obra, mas também nesse ponto, expressando a minha opinião pessoal, os meus sentimentos pessoais em relação ao Armand. Eu tenho pavor desse vampiro, porque ele é extremamente pestilento. Ele destrói tudo que ele toca, né? E mesmo quando ele deseja algo para, em tese, salvá-lo da sua condição miserável, do medo de morrer, que é um elemento importante aqui, desse momento da história,
mesmo assim, precisando de algo, agindo desesperadamente para ter aquilo que supostamente ele precisa para se salvar da finitude, ele também destrói isso pelas ações dele, pela conduta dele, pela falta total de um mínimo de empatia e humanidade. O Armand é frio. O Armand é frio, obsessivo, e não há nada que importa para ele a não ser realizar o seu desejo, nem que o seu objeto de desejo, o seu objeto de amor, seja destruído. É esse o Armand representado em Entrevista com um Vampiro. E é também esse Armand que nós veremos no livro seguinte, O Vampiro Lestat. Ele é lazarento, ele é repugnante, né? E contraditório. Contraditório porque aquilo que ele almeja, o modus operandi, a forma dele conduzir a situação, normalmente leva ao afastamento, ou à ruína desse objeto, à destruição dele, né? No caso, o objeto de amor dele aqui no momento está sendo o Louis. Que não é um amor altruísta, nada disso, né? É sobrevivência. A gente está falando de sobrevivência. Necessidade de permanecer, de continuar. Ele tem medo de morrer. É mais uma atitude de autopreservação do que amor. Não é amor, né? Convenhamos. A relação que normalmente o Armand tem com os demais personagens é sempre de posse. É por isso que às vezes eu também me refiro a ele como um parasita. Todos os vampiros são parasitas, né? Mas o Armand é o mestre do parasitismo. Dentre todos eles, o mais parasita é o Armand. Porque ele parasita duplamente os personagens com quem ele se envolve. Ele os suga, né? Suga os humanos, mas também parasita os demais emocionalmente. É isso que o Armand é, e é isso que ele revela aqui. E a questão é que há um paradoxo. Há um paradoxo entre ele e o Louis. Na verdade, um paradoxo que se estabelece na relação entre os dois. E um paradoxo que vem dos dois lados, né? Mas enfim, vamos por partes. O Armand não aguentou esperar e levou o Louis então lá para a torre que ele utiliza como refúgio, que só ele conhece, os demais vampiros do teatro não sabem que ele vai lá. E os moradores da casa, por muito tempo a família que é proprietária da casa, enfim, do imóvel, acostumaram-se com a presença dele e acham que ele é um fantasma. Pararam de frequentar o lugar, fecharam a torre, trancaram a torre, e o Armand, quando quer se refugiar, se afastar do mundo, dos outros, sobe na torre e fica lá em cima. Queima alguma madeira lá na lareira e fica por ali, né? Ele leva o Louis nesse lugar. E ali ele começa a questioná-lo, justamente pelo fato dele não o ter procurado, embora o Louis o deseje, o que é verdade, né? Mas para o Armand não faz sentido o Louis não ter procurado em virtude do que ele revela, de que a participação dele foi muito mais efetiva do que o Louis imaginava. Nos últimos dias, além de ter sido substituído pela Madeline, o Louis também sofria porque ele quebrou uma promessa que ele fez a si mesmo, de que ele não transformaria ninguém em vampiro enquanto ele durasse, até onde a sua existência o levasse. Porque para o Louis ser um carniceiro, ser um ceifador de vidas, já é algo drástico demais, né? É aquilo que é fundante, né? Aquilo que é mais denso no seu sofrimento, né? Aquela ferida que mais o machuca, que mais o tortura. Ser vampiro, ser amaldiçoado,
amaldiçoado no sentido de levar a morte aos outros, viver como um parasita é algo que incomoda o Lui. Ele não vê nada romântico, ele não enxerga tais questões como, no caso, ele fosse uma criatura que transcendeu os limites da humanidade. Na verdade, ele valoriza mais a humanidade do que, né, o estado vampírico, a natureza do vampiro. E transformar alguém é colocar mais um vampiro no mundo, ou seja, além dele já se alimentar, já ceifar vidas, ele estaria colocando mais um ceifador, mais um parasita, para fazer isso com dezenas, centenas, milhares de seres humanos, enquanto esse outro vampiro também existir. Ele estaria ampliando o mal. E tal ideia, tal noção, mera possibilidade, gera completa repulsa na Lui. Quando ele fez o que fez e transformou a Madeline, devido ao pedido, drama da Cláudia, capricho, é tudo isso, não deixa de ser. Também tem esse elemento. Quem morreu naquela sala não foi aquela mulher, foi eu. Ele fala isso, né? E essa fala também indica esse sentimento, né? Ele arruinou a vida daquela mulher porque a transformou em uma amaldiçoada, mas com este ato ele também vai arruinar, por consequência, a vida de centenas, milhares de pessoas. Algo da humanidade dele, algo da empatia, da compaixão, morre junto, né? E como ele é muito sensível, essas sensações, esse sentimento, essa amargura é elevada à 10ª potência. É algo muito forte, algo muito tortuoso. Mas o que ele não sabia, e que o Armand revela com todas as letras, é que ele participou do ato. Ele conduziu o Lui, ele manipulou o Lui, exerceu sua influência nele. E quando eu falo influência, é poder mesmo. O Lui transformou a Madeline, mas não completamente livre. Não foi apenas uma decisão dele, um ato dele. O Armand o influenciou indiretamente. Na verdade, diretamente, né? Mas sem ele saber. E quando ele diz isso ao Lui, o Lui fica completamente enfurecido. O Armand não sabe o que ele fez. O Armand não sabe o quanto essa atitude arrebentou com o Lui. O quanto essa atitude matou algo que ele ainda tinha e preservava da sua essência humana, que é basicamente o que permite o Lui continuar, prosseguir na eternidade. Sem nenhum traço humano, ele já teria murchado há muito tempo, né? Embora seja o traço humano aquilo que o faz sofrer, que é exatamente também aquilo que deixa o vampiro bonito, né? Embeleza o Lui, mas é tortuoso, é muito sofrimento. É isso também que o mantém caminhando na eternidade e não faz com que ele se auto-extermine. O Armand colocou isso em risco. Ele exerceu sua influência para que o Lui aceitasse o pedido da Cláudia. O Armand deixa claro que há um limite o qual a influência dele pode chegar. O Armand não pode fazer com que o Lui se apaixone por ele, ou que fique totalmente entregue aos desejos dele. Se ele pudesse fazê-lo, ele já teria feito isso, né? O Lui seria sua marionete. Estaria completamente cego por ele, completamente entregue e apaixonado por ele. Mas ele não consegue controlar o Lui totalmente. Mas ele revela que há um nível de
influência sim, e que naquela noite, a noite da transformação da Madeline, ele exerceu este poder. E não apenas isso. Ele o fez com Cloud. Encontrar Madeline não foi completamente ao acaso, como acreditávamos ser. Armand escolheu a mulher a dedo. Ele não apenas deixou a Cláudia amedrontada, intimidada, mas também escolheu a mulher a dedo. O Armand sabia que a Madeline era louca. E na loucura dela perfeita para ficar com Cláudia, porque só uma mulher fervorosa, completamente entregue ao domínio, controle e tirania da Cláudia, porque Cláudia é uma tirana, suportaria uma existência com ela. Ele encontrou uma mulher compatível com o nível de entrega, devoção, louca, patológica que a Cláudia exige. Alguém que estará completamente a serviço sobre o domínio de Cláudia. Então o Armand também participa disso. Ele influencia o Louis, ele influencia a Cláudia e também a Madeline. Não é uma coisa ao acaso. Ah, encontrei essa mulher aqui, toma. Transforma ela para mim porque eu gostei dela. Não foi isso. Não foi ao acaso. O Armand esteve jogando, mexendo os pauzinhos nos bastidores. O Louis não sabia disso. Mas o Armand agora disse com todas as letras. E ele influenciou o Louis a fazer o ato mais brutal, inconcebível, inaceitável para ele, que era transformar outro ser humano, condená-lo e condená-lo a condenar outras milhares de pessoas. Monstruoso, monstruoso. E tudo para tê-lo. Tudo para tê-lo. Só que o Armand não compreende algo. Ele acha que a relação de Cláudia com o Louis é uma relação de domínio, que o Louis está sob, eu não diria encantos, mas preso a ela, devido à história que os dois possuem. Ele vê Cláudia como um capítulo da vida do Louis, da história dele, de uma época da história dele, e que o Louis é preso a esta época, a esta página da sua vida, vida após a morte, porque sem essa página, a Cláudia no caso, ele não teria mais nada. E o Armand acha que é só rasgar uma página, tirar essa página do livro, que ele vai poder ser a página seguinte, aquilo que completa o Louis, que supre as suas necessidades. Ou seja, o Armand vê a Cláudia como página, porque carece, falta a ele, percepção empática, humana. Ele não percebe que o Louis não a vê como uma página, mas como filha. Ele, o Louis no caso, tem que explicar o simples para o Armand. O simples. Olha o nível de repugnância, de baixeza, miudez desse vampiro antigo. Ele tem que explicar o simples, que ela é a filha dele. Ele deixa claro, inclusive, não apenas nas palavras, mas na expressão, no que ele sente, né, durante a fala, de que a Cláudia é sim um fardo. É um fardo. Pesa, né? Estar com o outro, amar o outro, né? Seguir com o outro. Você faz concessões, você perde, você sofre junto, você se envolve. Não tem como não ter o elemento do sofrimento junto. Quem é pai, quem é mãe, sofre, vai sofrer por causa do filho. Tem os momentos doces, mas também tem as páginas ruins, o sofrimento.
É agridoce a coisa. Não é só flores. Paternidade, maternidade não é só isso, né? E o mesmo vale para relações amorosas. A relação entre homem e mulher. O Armand não compreende isso. Para ele é como se fosse um script. Algo que ele lê para o teatro, que ele encena e que ele pode rasgar, substituir, jogar fora. Ou então perturbar, que foi exatamente o que ele fez, para que o modo de funcionamento daquilo deixe de funcionar, deixe de ser satisfatório para alguém, e ele espera que o outro, o Louis, haja como ele, não presta mais para mim. Então, tchau. Descarto você. Não tem empatia, não tem sentimento, é frio, é perverso. E qual é o dado também aqui que esclarece para nós o quanto o Armand é maligno? O Dennis, o menininho, quando o Louis pergunta para ele, tá, se eu for seguir com você, se agora eu ficar ao seu lado, o que vai ser do menino, do Dennis? O Louis pensava naquela criança. E o Armand responde, morreu. O Louis, por sua vez, pergunta, você o matou? E o Armand fala, sim. Mas ele responde o Louis sem a menor culpa. Ele não hesita para nada. É frio. É como se aquela criança não fosse nada. E isso deixa o Louis completamente atônito. E é algo que também pode nos fazer pensar no que exatamente o Armand entende por amor. O Armand ama alguém? Durante a conversa dele com o Louis, eles tocam um pouco no assunto mestres, né? Nos seus criadores, quem os criou. E o Louis revela a ele que com o Lestat a relação era apenas material. Ele foi criado pelo vampiro, por Lestat de Lioncourt, porque ele precisava viver bem. Um lugar para ficar seguro, ter dinheiro, conforto. O Louis vê a relação dessa forma. Ele não entende, nesse ponto, que a relação dos dois também foi afetiva. Isso vai mudar um pouco nos livros seguintes, mas nesse momento aqui é o que o Louis vê. É a interpretação que ele faz da situação. O Armand se refere ao vampiro criador dele, que nós sabemos, descobrimos no Vampiro Lestat, que é o Marius, né? Ele vê no Marius, né, amor. O vampiro que esperou eu amadurecer, me tornar forte o suficiente para me dar o dom das trevas. Ele entende essa relação com o Marius como uma relação amorosa. Mas há amor nesse vampiro realmente? Eis a questão, eis a reflexão. Ele não aparenta sentir empatia de qualquer tipo. Ele é frio. E o interessante é que ele deixa o Louis atônito. Quando ele fala que ele matou o Dennis, o menino, e ele não revela nada, aquela cara de paisagem, não há nem uma pequena hesitação. Ele não hesitou nem mesmo ao dizer que manipulou o Louis a matar a Madeleine, a transformar ela numa vampira. Nós vemos aí uma monstruosidade, uma frieza que vai de encontro com o que a Cláudia diz. Louis, você desprezava o Lestat e está abraçando, indo de encontro a um vampiro 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes pior do que ele, muito mais desprezível e asqueroso do que ele. Acorda. A Cláudia tem os defeitos dela, mas ela estava certa.
E não é mais ela falando essas coisas. Não se trata mais apenas de medo de perder o Lui, de ficar sozinha, indefesa, ou ciúme. Não é só isso. Agora nós temos aqui um dado concreto, uma expressão concreta dessas acusações, sendo apresentadas para nós pelo próprio Armand e sem reservas. O Lui, inclusive, questiona essa noção de amor que ele teve, né, pelo seu vampiro mestre. Ele não menciona que é o Marius aqui, mas nós descobrimos no Vampiro Lestat, no livro seguinte. O Lui pergunta: amor? Você amou o seu mestre? E por que o Lui faz essa pergunta? Porque para ele é uma coisa incompreensível, incompatível. Ele te deu o dom das trevas. Ele transformou você nisso aí que você é. E você o ama? Para o Lui, receber o dom das trevas, ter recebido o sangue do Lestat, não foi algo que o libertou, que o fez transcender. Não! Fez da vida dele mais miserável do que ela já era. Insuportável. O Lui sente, ele permanece, ele mantém esse aspecto humano na sua constituição. E é justamente aquilo que o Armand deseja, mas devido às suas posturas, né, às suas atitudes, ele tem matado, ele tem colocado em risco a maneira como ele manipulou o Lui para fazer o que ele fez com a Madeline, transformá-la. O que ele revelou aqui foi algo revelado. Ameaça a Cláudia. Violência causada a Cláudia. A maneira obsessiva, impulsiva que ele tem perseguido Lui. O assassinato do Dennis, do menino. Ele não percebe que ele é a expressão daquilo que o Lui considera mais asqueroso, daquilo que afasta o Lui do que o Armand justamente quer, a sua humanidade. E é aí que reside o paradoxo. Qual é o paradoxo do Lui? Ele quer transcender, ele quer encontrar redenção, ele quer desesperadamente superar aquela amargura que ele tinha com o irmão, continuou com o Lestat, foi para Cláudia, continua no ceifar dos humanos, agora com a Madeline também a situação, ampliando a maldição para ela. Ele quer que isso pare, que aquela figura idealizada que ele acreditava ter encontrado ao ver Lestat pela primeira vez, o anjo, algum dia seja anjo de fato, eleve a sua existência e não continue sendo o demônio que ele encontrou depois, e toda essa existência maligna, corrupta, perversa, toda essa morte. É isso que o Lui anseia. E na vivência, na experiência, em todas as coisas que o Armand supostamente tem, o Lui, deslumbradamente, estupidamente, entorpecido, né? Completamente bêbado pelo sofrimento dele, pela dor dele, não tem percebido o vampiro medíocre, ridículo, atrofiado que está na frente dele. O Lui é muito mais refinado que o Armand, embora muito mais novo do que ele. Ele tem muito mais atributos, ele é muito mais denso do que o Armand. É muito mais complexo que o Armand, mais plural que o Armand. Ele tem uma leitura de mundo que é diversificada, mais reflexiva, mais crítica. O mundo do Armand é quadrado. Na verdade, o Armand violenta o mundo para fazer com que o mundo, a noção de mundo dele, se encaixe
naquilo que ele vê. O mundo do Armand tem que funcionar na forma dele. Ele violenta o mundo para que o mundo responda a ele da forma que ele quer. Ele faz isso com pessoas, com vampiros, com objetos, com tudo. Ele violentou o Louis. Ele violentou a Cláudia, ele violentou o Louis, ele violentou a Madeline. Mas se ele violenta o Louis, o Armand destrói o Louis e, por consequência, o que ele precisa. Tá aí o paradoxo. Só que o Armand não sabe ser diferente. O Armand não consegue ser diferente. Ele é isso aí. Ele não sabe ser diferente. O que ele representa, a forma como ele age é tudo o que ele conhece. É tudo o que ele conhece. Para ele, amar é posse, possuir é posse. E o modo como ele se aproxima dos demais, o desespero que ele tem de ser amado também por eles, ser valorizado por eles, é uma forma violenta. É uma forma que tortura, que machuca, invasiva. É um paradoxo. Não vai dar certo. Não tem como dar certo. Violência e amor não combinam. Não dá para existir junto. Só que ele não vê isso, porque ele não conhece nada além disso. Ele é um vampiro extremamente atrofiado. Ele é uma criatura ridícula. Patética. E só agora o Louis começou a ter noção disso. No filme, na adaptação cinematográfica, a Anne Rice, com aquele roteiro dela, deu a indicativa de que o Louis teria descoberto por si só essas coisas. Não. No livro não é assim que acontece. O Armand revela isso. O Armand inclusive revela que precisava do Louis. Porque o Louis é um vampiro que expressa a máxima da sua época. A máxima do momento que ele vive. Que é o mal-estar. O mal-estar, o desespero, a descrença no futuro. A melancolia do Louis é a melancolia da sua época. O Armand sequer chegou a entrar nesta época. Nesta época onde a história está sendo ambientada e narrada. Ele não chegou nem aqui. Ele está no passado. E isso tem feito ele definhar. Quando o vampiro perde sentido, quando ele passa a não mais conseguir estabelecer contato com a era seguinte, ele passa a definhar e perder sentido, perder tônus e morre. Simplesmente morre. E o Armand está com medo. Ele precisa do Louis porque o Louis expressa a sua época. Ele tem, no caso, o Armand interpreta que ele é a expressão máxima dessa era que ele precisa finalmente entrar nela, se adaptar a ela, ser minimamente funcional dentro dela. Senão ele vai morrer. É o Armand que deixa isso claro. Não o Louis que descobre porque eu tive uma epifania. Depois de você atentar contra a minha amada, eu tive uma epifania e descobri a sua real intenção. Não! O Armand não deixa de mostrar as suas reais intenções. No livro, não. Ele mostra. No livro, ele mostra. Ele não chega a se dar conta de que até isso machuca. O quanto isso é repugnante, é troglodita, desprezível para o Louis. E o que é mais complicado, revoltante, é o paradoxo do Louis. Porque mesmo com essas questões colocadas, ele ainda vislumbra alguma transcendência nesse sujeito, nesse ser, que é exatamente a percepção que ele teve com ele lá dentro da torre. Nossa, que vampiro simplório! O Louis tem essa percepção. Quando ele fala no mestre dele como um amado, o Louis sente isso. Nossa, que sujeito
simplório, que patético. Quando ele revela que matou o menino e não expressa nada, nem constrangimento de contar isso a ele, Lui, pessoa, né, vampiro o qual o Armand sabia que sentiria o golpe, mesmo não conhecendo o menino, mas por ser empático. De novo, que criatura medonha, que ser patético. Sim, o Armand é pior do que o Lestat. Figura a qual o Lui desprezou por tantos e tantos anos. Por ser, por contemplar, gozar de sua bestialidade vampiresca. Nem isso o Armand percebe, porque levou apenas uma semana para ele ficar descontrolado, desesperado. Ele pira, ele surta. Não, ele não está aqui comigo, o Lui não veio para mim, depois de tudo que eu fiz. Depois de todo o meu crime, ele não veio para mim. O que eu faço? O que eu posso fazer agora? Eu vou até ele. Ele não consegue se segurar. E aí ele coloca todo o seu plano maquiavélico, diabólico. Ele revela tudo. Ele mostra tudo. Né? A transcendência que o Lui espera no Armand, busca nele. Ele é o último vampiro na Terra, a última criatura das trevas, que pode dar isso a ele. É patético. É patético. É um paradoxo. Busco redenção naquele que é mais maldito dentre todos esses vampiros que eu conheci aqui. E não à toa os demais vampiros do teatro enxergam no Armand um líder. Porque ele é o vampiro mais ferrado por toda aquela congregação, todo aquele dogma, coisas que serão reveladas mais no segundo livro, né? Não vou entrar aqui nos detalhes, não. Deixa para um momento mais adequado. Mas é isso. Ele é um modelo daquela merda que são os vampiros do teatro. Ele é aquilo que é funcional para o seu dogma, para a sua visão de mundo, que é repugnante, é desprezível. É nisso que o Lui procura redenção, ou sonha, vislumbra redenção. É um paradoxo. Da mesma forma que é um paradoxo o Armand acreditar que seguindo o que segue, sendo como é, tendo os princípios que tem, ele vai conseguir sobreviver com o amor do Lui, através da angústia do Lui, da sua purgação, daquilo que o aproxima da humanidade. Por que é um paradoxo? Porque o que o Armand é, e a maneira como ele aborda, conduz, manipula o Lui, flagela essas características no Lui. Então é um paradoxo. Ele está matando aquilo que ele precisa. E é basicamente isso que nós vemos ser representado, ser expresso nesse encontro que eles têm na torre. Há indicativos de que o Lui ficará com ele? O Lui ainda não se resolveu. O que é estúpido, né? É ridículo. Ele ainda vislumbra essa possibilidade, embora tenha ficado mais claro do que nunca, mais do que já esteve antes do que o Armand é. Algumas pessoas podem, talvez, dar um desconto para ele por causa da dor, da angústia,
mas ele ainda vislumbra isso. Isso é decepcionante, né? Decepcionante. Para um leitor, para quem gosta do Louis. Bem decepcionante. É como se a ficha tivesse caído, mas não caiu totalmente, né? Mas e se? Não tem e se, Louis? Não tem. Não vai dar certo. Acorda, filhote. Burro. Burro pra caralho. Né? Isso não tá claro, não. Mas o Armand deu uma deixa aí, né? Na verdade, até colocou um pouquinho mais de pressão na situação. Ele viu que a resultante do encontro não caminhou para o lado que ele queria, né? O Louis não deu um abraço terno, se jogou em direção a ele. Aí ele deu aquela deixa assim, né? Disse por dizer, mas querendo muito dizer lá no fundo. Madeline e Cláudia não vão poder ficar aqui não. Santiago e os demais são desconfiados, são um risco para elas. Manda embora, Louis. Ele não fala com essas palavras não, mas no fundo, né, é o que ele quer. Manda embora, Louis. Expulsa elas daqui, elas vão morrer. Ele é perverso. Perverso, criminoso. Mas enfim, acho que reforçar isso, repetir essas coisas já é algo que me coloca numa redundância aqui, né, numa repetição. É isso, meus caros, por hora é só, e até um próximo episódio de Entrevista com o Vampiro. Abraço a todos e saudações corvides.